O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse aos vinhateiros: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao iniciarmos esta celebração eucarística, irmãs e irmãos, assim nós elevamos uma prece, um pedido até o coração do Pai. Ó Deus, fonte de toda misericórdia, fonte de toda bondade. Então vamos lá. Ele é misericordioso e bondoso. E Ele quer que todos nós participemos desta bondade, desta misericórdia. E por isso nós reconhecemos e proclamamos que Ele é poderoso, misericordioso, bondoso. Recordamos que Ele nos indicou o jejum e a esmola e a oração como remédio contra todo o pecado. Quer dizer, neste tempo da Quaresma, nós temos a oportunidade de viver essa tríplice dimensão do jejum, da esmola e da oração, não para mortificarmos tão somente o nosso corpo, mas acima de tudo para permitir que a nossa alma fique repleta do amor dEle. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, porque somos muito pecadores, porque somos muito frágeis, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Fiz questão de começar esta homilia recordando a oração da coleta da missa de hoje, porque todo este pedido que nós fizemos a Deus, de fato é um consolo para a nossa alma. Porque ao mesmo tempo que nós pedimos, nós reconhecemos que Ele é bom, que Ele é misericordioso. E por isso nós clamamos: acolhei esta confissão da nossa fraqueza. Acolhei este pedido que fazemos. Somos tão fracos, tão pecadores, somos tão miseráveis, mas reconhecemos que o vosso amor é muito maior por nós. E sabemos que o Senhor, acolhendo a confissão da nossa fraqueza, nós somos humilhados pela consciência de nossas faltas, mas ao mesmo tempo confortados pelo vosso amor e pela vossa misericórdia. Esse deve ser, ou essa deve ser, a maior alegria da nossa vida. Embora humilhados pelas faltas que cometemos, nós encontramos no Senhor consolo. Foi isso que o povo de Israel experimentou na sua vida, quando eles estavam
na escravidão do Egito, e Deus chamou Moisés para que Moisés recebesse essa missão de conduzir e cuidar do povo, como nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, do livro do Êxodo. Moisés apacentava o rebanho e Moisés vai para o Monte Horebe, e lá ele faz a experiência de encontro com o Senhor. Lá Moisés tem a oportunidade de acolher a voz de Deus no seu coração, de um Deus que não estava preocupado em que Moisés se preocupasse consigo mesmo, mas um Deus que estava preocupado com o seu povo que estava sofrendo. Ele viu a dor do povo e ele se inclinou, ele desceu para cuidar deste povo. Ele viu a dor do povo e ele se inclina para dar ao povo a oportunidade de crescer, de deixar de lado o pecado, o erro, a morte e se revestir de seu amor. É isso que Deus quer para nós. É por isso que Deus nos chama. É por isso que Deus nos dá esta missão de sempre lembrarmos do seu amor e de sempre termos a certeza de que quando nós o tememos e quando temos um coração voltado para Ele, até vamos ter dificuldades, até passaremos pela experiência do sofrimento, mas nós podemos superar. Assim, o Senhor disse a Moisés: não te aproximes, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E ainda acrescentou: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão. Lembram-se da aliança que Deus fez com Abraão? O Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que estou contigo. Eu sou o Deus que posso dar a você não aquilo que você quer, mas aquilo que vai lhe fazer bem. Diante disso, Moisés cobre o rosto, pois teme a Deus, e o Senhor lhe diz: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, conheço cada um de vocês. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa, espaçosa, uma terra onde corre leite e mel, uma terra onde não haverá mais sofrimento. Aqui, irmãs e irmãos, estamos diante de uma linguagem de consolo, de conforto e de paz. Diferente do povo de Israel, nós não vamos mais para a terra prometida, onde emana leite e mel, mas nós vimos aqui, nesta terra prometida, ou nesta terra prometida onde você está aí na sua casa, no seu santuário doméstico, quando você tem a oportunidade de comer, de comungar da palavra e da Eucaristia, aqui é a terra prometida. A terra prometida que antecipamos, porque na realidade a terra prometida ou a terra definitiva é a vida eterna, é o céu, é o lugar que nós devemos almejar, é o lugar que nós devemos querer buscar, ou que nós devemos buscar. Não é fácil caminhar para o céu, porque ao longo da caminhada nós encontramos muitos desafios. Ao longo da caminhada nos deparamos com inúmeras situações que nos são apresentadas e que até mesmo nos faz pensar que Deus não esteja conosco diante das tormentas que vivemos ou experimentamos. Porque o mundo vai nos oferecer aquilo que é mais fácil, aquilo que nos traz um certo prazer, aquilo que nos faz pensar: se esse caminho é mais fácil, por que eu vou escolher o caminho mais difícil? É isso que o mundo prega para nós. É esta cultura que infelizmente nós temos visto e, por que não dizer, por vezes caímos. Mas vale lembrar as palavras do próprio Deus, dirigida a Moisés, ao povo de Israel: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor e eu conheço os seus sofrimentos, por isso eu desço para libertá-los. Ele é tão poderoso que Ele não fica no céu. O seu poder lhe dá, vamos dizer assim, o privilégio,
a graça de descer, não para brincar aqui embaixo, mas para cuidar de nós. Quando nós achamos que as coisas são impossíveis, quando nós pensamos que diante de uma dificuldade que aparece em nossa vida, Deus se esqueceu, eis o momento que Ele aparece e vai nos dizer: eu estou contigo, eu não te abandono. Palavra de vida que transforma o nosso coração, a ponto de proclamarmos: o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor, Ele é paciente. O Senhor nos cura de toda a enfermidade que temos. Não é enfermidade física, mas é a enfermidade do coração. É o nosso coração que precisa estar curado, purificado. Quando nós temos um coração puro, quando buscamos viver esta pureza, nós podemos viver, antecipar a alegria do céu entre nós. Nós podemos proclamar o amor do Senhor para nós. Nós podemos ter a certeza de que o Senhor, Ele é bondoso e compassivo, mas também Ele é paciente. E aqui está o paralelo que podemos fazer do Evangelho com a primeira leitura. Se Deus desceu através de Moisés para cuidar do povo e para dizer ao povo que, de fato, Deus estava com eles, agora no Evangelho, os nossos ouvidos, o nosso coração pode contemplar e acolher esta certeza de que os acontecimentos da vida, principalmente os acontecimentos negativos, não quer dizer que é da parte de Deus um castigo para o seu povo. 2 exemplos simples. O primeiro, esta pandemia. Mais de 600 pessoas morreram por causa da Covid-19. Será que Deus estava castigando eles e por isso que eles morreram? De jeito maneira, nunca. Não é por isso. As fatalidades da vida. Se nós não fomos acometidos dessa fatalidade, agradeçamos a Deus e pensamos dessa seguinte maneira: Ele está nos dando a oportunidade de repensar a maneira como nós temos vivido a nossa vida. É isso, primeiro exemplo. Porque aqui, logo no início, quando as pessoas vão ao encontro de Jesus, dando-lhe a notícia a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam, Jesus vai dizer: ó, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, eles não eram mais pecadores. E aí Jesus acrescenta: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Se nós não nos permitirmos passar pela experiência da conversão, todos nós iremos morrer do mesmo modo. O segundo exemplo, essa guerra que parece não ter fim no leste europeu. A Rússia que está devastando a Ucrânia. Estamos, pelo menos eu fico preocupado, que isso se transforme numa terceira guerra mundial. Por causa da ganância, por causa do poder, do ser. Minha gente, como pode alguém achar que em nome de Deus se pode fazer guerra? Se o nosso Deus é o Deus da paz, o Deus da misericórdia. Muitos estão morrendo nesta guerra. Muitos ainda morrem no anonimato de tantas outras guerras, por causa do nosso indiferentismo, por causa da nossa falta de fé, de consciência, de sensibilidade para com aqueles que estão sofrendo. Será que nosso Senhor quer esta guerra? Será que aquelas pessoas estão morrendo porque elas são mais pecadoras do que nós? Cuidado. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Aqui nós podemos evidenciar a paciência de Deus. Se no livro do Êxodo nós detectamos que Deus faz questão de se manifestar a Moisés para que ele desça e cuide do povo, para que ele transmita esta mensagem ao povo, porque Moisés ficou preocupado: eles vão acreditar em mim? Será que eles não vão dizer que eu sou louco, que eu não tenho juízo? Quem já viu a Deus? Quem já conversou com Deus? E aí Deus vai dizer a Moisés: olha, se eles perguntarem quem é, diga que eu sou aquele que sou, ou aquele que é.
Nós não sabemos o nome de Deus. Nós só saberemos o nome de Deus quando um dia estivermos com Ele no céu e pudermos contemplar a sua face. A Deus nós conhecemos no dia a dia, quando nós o seguimos. E o testemunho de Moisés foi fundamental para que aquele povo tivesse a certeza que Deus tinha libertado eles da dor e da opressão. E mais, o novo Moisés, Jesus Cristo, nos mostra que o caminho da santidade, o caminho da vida, o caminho para o céu, é quando nós nos preparamos diariamente, sempre, em todos os momentos da nossa vida, como se fosse o último momento da nossa vida, sempre certos de que o Senhor, Ele tem paciência para que nós possamos nos converter, mas se faz necessário querer, porque se nós não quisermos, não tem jeito. Se nós quisermos continuar nesta mesma vidinha, preocupados com as nossas coisas, preocupados com o nosso jeito e modo de ser, pensar e agir, nós infelizmente ganharemos como prêmio eterno a morte eterna. E eu acredito que não é este prêmio que nós queremos ganhar. Este é o pior dos prêmios, o pior dos presentes. Para concluir, irmãs e irmãos, Jesus, Ele conta uma parábola. A parábola daquele homem que na sua vinha tinha plantado uma figueira. Fazia 3 anos que aquela figueira não dava fruto. E qual era a intenção daquele homem? Cortar aquela figueira. Não está dando fruto, vamos cortar. Entretanto, Jesus, ao contar esta parábola, Ele quer nos mostrar que Ele é paciente sempre. E a sua paciência não pode ser confundida com a gente faz o que quer e do jeito que quer. Não. Assim Ele contou a parábola. Depois que o dono da vinha diz ao seu empregado: corta, ela está inutilizando a terra. Eis que o seu empregado vai dizer: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, deixa mais um pouco, vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que ela venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Deus faz assim conosco. Ele aduba o nosso coração. De que maneira nós adubamos o nosso coração? Dominicalmente, ouvindo a palavra, recebendo a Eucaristia. Diariamente, nas nossas orações, na nossa comunhão com Deus, tomando esse remédio que Ele nos indicou como caminho para a santidade, jejum, esmola e oração, como nós rezamos no início da celebração eucarística. Quando nós cuidamos do nosso coração, nós podemos ter a plena certeza de que o Senhor jamais vai mandar cortar e jogar fora. Não. Ele vem para podar. As podas são necessárias. Uma enfermidade, o desemprego, enfim, tantas situações que cada um pode dar até testemunho que já experimentaram, situações tão negativas na vida. Em todas essas situações, o Senhor se manifesta e o que devemos fazer? Acolher e saber que Ele está conosco para nos dar vida e vida em plenitude. Eis o pedido de Jesus, eis o nosso dever em cumpri-lo. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Não sabemos quando chegará, não sabemos que dia será, mas sabemos que um dia virá. E por isso, se queremos viver com o Senhor na eternidade, é preciso fazer a sua vontade. Abramos o nosso coração e possamos viver sempre desta certeza, que até podemos cair, mas não devemos ficar no chão. Se faz necessário voltar a ficar de pé e olhar para aquele que nos chama à conversão, Jesus Cristo. Ele que com o Pai vive e reina na unidade do Espírito Santo.